Olá a todos que acompanham o canal e curtem o conteúdo que eu fabrico. Nesse vídeo, mais um da continuação da série de como fazer um torno caseiro e de qualidade. O assunto do vídeo de hoje é os carros. Enfim, um meio geral aqui nos carros. Esse vídeo foi ao pedido de um inscrito e ele tá querendo fazer e pediu para mim antecipar o que eu sei sobre isso daqui. Eu vou mostrar, eu não sei assim como é que cada um vai fazer o seu, mas assim eu vou deixar uma ideia meia genérica para todos os seus inventos. Assim, eu recomendo que se vocês for fazer um barramento, não faça eles de barra, porque mesmo sendo um torninho pequeno, a barra, quando você tiver, ela não vai ter jeito. Ela sempre, quando tu tiver aqui no pega o trem aqui pegando pesado, essa barra ela vai estar mexendo. Ela não vai ter jeito. Ela mexe tanto para cima, para baixo e por lado. Não fica legal. O melhor é um barramento nessa configuração assim, sei lá, tipo rabo de andorinha ou reto. Aqui a dúvida do inscrito foi o seguinte: ele é o primeiro que ele vai fazer e ele não tem muita noção disso daqui. Então é o seguinte, minhas experiências aqui eu estou passando para vocês, para cortar o caminho para vocês não ter que errar tanto. Aí é o seguinte, começando, o nome dos carros é o seguinte: esse que está aqui nesse barramento é o carro principal, que é o que corre nesse sentido. Esse que está aqui, que corre assim, é o carro transversal, que corre nesse sentido. E um outro que fica aqui nesse meio aqui antes do castelo, onde está essas duas engrenagens, é o carro superior, que você solta umas porcas e torce ele, aí ele, o sentido do se altera. Então é o seguinte, deixa assim a primeira dica genérica. Imagine isso daqui como uma pirâmide. Quanto mais longe tu deixa a placa do barramento, mais grosso as coisas vai ficando aqui embaixo. Isso aí não tem nem o que ver. Aqui, em muitos vídeos eu falei que isso aqui é 8 mm, eu fui medir, isso aqui é um pouco mais de um quarto, dá 7 mm e pouco. Isso aqui não é tão legal. Se ele fosse de 10 mm seria melhor. Se fosse meia seria ainda, ia ser quase que exato para o tamanho da máquina. Minha placa aqui é de 100, para ter uma média de noção, e eu faço muitas coisas com ela aqui. Mas ela aqui sim, voltando aqui. Aqui tem até umas coisas minhas escondidas aqui embaixo. Enfim, voltando aqui. A primeira dica genérica que eu falei é deixar isso aqui na ideia de uma pirâmide. As coisas de baixo são extremamente grandes a grosso modo, para vocês entenderem. E conforme vai para cima, as coisas perdem essa necessidade de ser tão grande. Tipo, se eu fosse fabricar esse torno hoje, eu ia seguir a seguinte ideia. O barramento ia ser de entre 7,16 e meia polegada, essa grossura aqui, seguindo os mesmos desenhos. Provavelmente eu usaria rabo de andorinha, que é mais eficiente do que esse sistema que eu tenho aqui, que é esses parafusos aqui embaixo, do outro lado também, e esses dois aqui que ajusta assim. Aí com rabo de andorinha é um cone, um rabo aqui, aí outro rabo vem e ajusta aqui, aí é só duas regulagens que nem essas aqui, mais ou menos, e ajusta tudo. É bem menos peça, menos rosca para fazer e mais eficiente. Eu deixaria isso aqui com meia. E aí esse daqui, a medida aqui de 10 mm tá até bom. Não tem, eu deixaria ela aqui, que essa aqui é 3/8 na verdade. E o carro superior 8 mm ou 3/8 de novo, porque encontrasse uma chapa de 9 e tal, mas enfim. Ou se não, deixava essa com meia
essa com 7,16 e o carro superior com 3/8, que seria 12,9, 11 e 9 ponto alguma coisa. Isso aqui para vocês terem uma ideia, uma base. Aí é o seguinte, vocês batam cabeça bastante para fazer um negócio desse, porque assim, pegar na tora e botar para fazer, vocês podem perder material, porque ferro hoje em dia tá muito caro. Então, aqui, para poder acomodar toda a estrutura e ainda passar um fuso no meio, eu optei em fazer assim. Mas aqui envolve solda, isso aqui empena na hora que você solda, então tem que ter sempre muito cuidado. Poderia ser feito parafusado? Pode, tranquilo. E é o seguinte, que é também interessante, claro que é fazer um projeto antes de começar a fazer, bater cabeça antes, sujar muito papel para fazer isso aqui, para ir fazer o negócio com o menos erro possível. E se vocês erram menos, vocês perdem menos tempo. E é o seguinte, quando eu fui fabricar isso aqui, eu já pensei em fazer ele deslocado desse jeito, justamente para me ter esse carro aqui mais estreito. Porque se eu fosse botar ele aqui no meio do barramento, eu ia ter que crescer esse carro um pouco mais para cá. E aqui não. E aqui ainda consigo deixar tudo em cima ainda do barramento, mesmo pegando uma peça de 130 aqui. A placa é só 100. Mas já teve situações tipo aqui. Esse disco aqui eu não lembro de cabeça, mas eu acho que dá 200. E foi faceado aqui por trás. Esse outro aqui eu acho que é 130, mas não tenho certeza. Eu acho que dá 150. Também foi faceado aqui, então dá pra ver que eu consigo assim trabalhar com certa firmeza, porque olha o acabamento. É claro que ferramenta ajuda bastante. É que tá suja, não vai dar mais pra ver, mas isso aqui tá muito bonito. Isso aqui tá perfeito. E assim, um torninho caseiro de qualidade, eu expliquei nos vídeos anteriores a esse aqui, dessa série, como é que vocês fazem o pensamento geral assim da construção da máquina para ela aguentar os movimentos. E é assim, não tem jeito, tem que entrar num pouco de física aqui. Tem que ver os vetores de força que essa máquina sofre. O que é vetor? Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Eles falaram nas minhas palavras, talvez não esteja certo, mas é o que eu entendo e é o que eu sei que é aquilo ali. É mais ou menos o sentido das forças. Tipo, eu tô rodando isso daqui para esse carrinho empalar, mas nesse mancalzinho aqui tem uma força vindo pra cá, que é onde apoia para empurrar o carrinho para lá. Então tem um vetor de força empurrando esse carrinho para lá e o outro vetor da mesma grandeza empurrando essa pecinha para cá. E o mais fraco é que se mexe. Aí quando eu movimento aqui, tem um vetor aqui. Quando eu movimento esse trem assim, eu tô levando isso aqui tudo para cima. Só que como ele apoia no meio aqui, aí faz esse movimento rotativo. Ele se apoia na parte de cima desse furo aqui dentro. E a mesma coisa para baixo. Quando eu faço assim, ele se apoia na parte de baixo e coisa. Esse é o que eu entendo como vetor. É o seguinte, vocês têm que ter ideia dos movimentos que essa máquina faz. Quando eu tô tocando a ferramenta aqui, essa placa quer ir para cima. Aí ela se apoia aqui nesses parafusos da frente e tenta abaixar a bunda. Você tem que fazer a máquina que resista a esses movimentos. E também tem que eu tô fazendo força aqui para empurrar esse carro para lá. Eu tô empurrando essa placa para lá. Aí com movimento rotativo é um trem assim que quando vocês param para pensar, essa máquina aqui ela faz tanta força que vocês não têm ideia.
e elas têm que resistir a esses movimentos. Mesma coisa com barramento. Quando eu encosto a ferramenta aqui, esse negócio tá rodando aqui, tá empurrando esses carros tudo para baixo. Aí, se esse barramento é fraco, ele vai tender a fazer isso aqui. Ele tem que resistir. Por isso a ideia dessa chapa aqui. Essa chapa aqui segura esses movimentos assim. Para ver se eu explico melhor, é assim. Tá aqui essa chapa, essa mola de fusca que eu fiz uma rasquete. Aí é o seguinte. Eu posso fazer força aqui do jeito que for, que eu não consigo curvar isso aqui com tanta facilidade. Mas já assim, ó, não tem nem o que ver. Então, essa barra aqui, se ela tivesse sozinha assim, com o carro no meio, ela ia estar mexendo aqui. Que fica complicado de fazer e mostrar. Aí, essa chapa que tá fazendo L aqui, apontando para baixo, ela tá nesse sentido. Agora, eu não consigo mexer isso daqui. É claro que os movimentos lateral, influencia com ela. Aí essa daqui segura esses movimentos lateral porque ela não permite movimentar assim. Enfim, uma mão tá lavando a outra. Essas são as dicas que eu tenho para passar, que vai ajudar vocês, que eu tenho certeza. E evita usar barramento de tubo que só fica preso nas pontas. Aquilo ali fica muito mais caro fazer um negócio daquele jeito, que vocês têm que engrossar muito mesmo o negócio, sendo que com um trem fuleiro desse aqui vocês vão conseguir tirar pelo menos 3 décimos de passada. E 3 décimos no raio dá 1,5 garantido. Isso para vocês terem uma comparação. Não é uma máquina tão rápida, mas ela anda me quebrando os galhos e está fabricando outra máquina. Isso aqui é um eixo de uma árvore de um outro torno que eu estou fazendo. Na época, eu sem ter muitos conhecimentos, fui errando e acertando até que cheguei nessa maquininha meia fuleira. E sabendo que eu não tinha conhecimento para fazer uma maior, 2 anos, quase 4 anos atrás, eu fiz isso daqui, que é o que eu conseguia fazer na época. Aí hoje em dia acumulei bastante conhecimento ao longo desse tempo e aprendi a pilotar essa máquina. Então eu consigo fazer algumas coisinhas. Aqui voltando aqui para efeito de... Eu tô assim lembrando as dicas que isso aqui eu ensaiei um pouco antes. Só que aí sempre esquece alguma coisa. Tô vendo se não esqueceu nada. Eu peço que você tá gostando dessa série, curte aí e comenta aí o que você tem dúvida. Gente, também tem outra questão. Quando eu fiz essa placa um pouco mais deslocada para lá, eu deixei ela ainda em cima do barramento, para garantir que eu não fique trabalhando com ela fora, que aí a coisa ia ficar um pouco mais complexa. Por que mais complexa? A estrutura ia ter que ser um pouco mais reforçada para isso. Aí, para quem tem uma noção, para ter uma noção aqui, do centro da placa até o ponto mais próximo do barramento aqui, eu tenho um 13, que dá para me rodar uma peça de 260 milímetros, tranquilo. É claro que isso aqui, se fosse um disco, se fosse um tubo, é um pouco menos, que ele tem que considerar o meio da placa até o ponto mais próximo, que no meu caso é essa barrinha de rosca. Quase que eu me esquecendo também.
a ideia da pirâmide não é só no sentido da subida, é também no sentido lateral. O carro aqui, ele ficou estreito, ele é curtinho. O carro principal, esse aqui de baixo que fica no barramento. Se ele fosse mais comprido, seria melhor. Eu até tenho aqui espaço para trabalhar com ele debaixo da placa, tranquilo. E também outra questão é que se vocês vão trabalhar com a ferramenta para fora do carro, vocês praticamente perderam a eficiência do conjunto. Ainda mais quando isso aqui for ficando mais alto. O ideal é que as ferramentas trabalhem tudo em cima do carro, que aí a força fica distribuída em cima do carro. Se eu fosse fazer essa máquina hoje, esse carro aqui ia pegar mais aqui, mais ou menos, e um pouco mais para cá. Ou seja, ia pegar aqui mais ou menos uns 20, pelo menos uns 20, que aqui tem uns 23 no de palmo, e aqui deve ter uns 10, por aí, 11. E também, assim, ó, quando eu falo as medidas aqui e tal, para vocês terem uma base, isso é quando eu falei que tira 1,5 décimo no raio, que é a metade do diâmetro. Essa consideração é sem um apoio, tipo uma luneta ou um contraponto. E também, questão estrutural, isso daqui que vocês estão vendo é só o resto do negócio. O principal da estrutura, que é o importante aqui, é a placa firmada fortemente ao barramento. E o barramento tem que ser forte. Tem essas cantoneiras aqui de 1/4 dos dois lados, que ela lá é mais comprida, ela vem até mais ou menos aqui. Aí aqui tá um encaniçado, aqui é um potinho que eu tô guardando aqui. Aqui tem uma zona aqui de coisa que eu tenho que mexer e uma sucatinha, uns trem assim. Esse vidro aqui é para fazer um pirex, só que eu não tive tempo de fabricar. Esse solenoide é uma espolta que eu vou inventar aí. Enfim, isso aqui é a ferramenta. Eu costumo deixar minhas ferramentas aqui tudo em volta do torno aqui. Isso aqui é para fazer uma das porcas daqui que eu tô mexendo. Aqui a placa lisa, que é uma ferramenta importante, mas enfim, voltando aqui. A parte principal, que é da placa pro barramento, esse caixotezinho aqui feito, ele é pensando em todos os vetores de força que essa máquina opera. Sim, trabalhando para segurar todos os movimentos de força sem ceder nada. Confesso que foi um material meio fuleirinho aqui. Tem, eu acho que é 3,16, mas não tenho mais certeza. Enfim, assim, de olhômetro é uns 4 milímetros de chapa. As coisas que tem aqui, considerando que aqui é pequeno, deve ter uns 12. Se você gostou, acha que comenta aí. Falou e até a próxima.